E galerinha, mais uma aula para você que está se preparando para o vestibular, para o Enem, para concursos aí pelo nosso grande país maravilhoso. Então, olha, fique conosco, meu nome é Giovanni Xavier, sou professor de História e partiu História. O tema da nossa aula de hoje é a crise feudal, a crise do século XIV. Mas antes da gente entrar nesse assunto, vamos voltar um pouquinho e vamos ver que entre os séculos 11, 12 e 13 foi um período de grande florescimento da economia europeia devido às cruzadas. Vimos que as cruzadas elas possibilitaram a reabertura do comércio, das rotas comerciais e, por sua vez, possibilitaram o surgimento das feiras, dos burgos, das ranças, das guildas. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, acesse aí o nosso canal, olhe o nosso vídeo anterior, a gente falou das cruzadas e desse renascimento comercial e urbano, tá bom? Tudo isso está dentro do contexto do renascimento comercial e urbano, que, por sua vez, vai permitir com que surja uma nova camada social, que é a burguesia. Nós iremos falar um pouco mais sobre a burguesia mais lá na frente, tá bom? Mas, por enquanto, vamos falar sobre a crise do século XIV. Então, todo esse contexto, todo esse crescimento, todo esse florescimento entra em xeque a partir do século XIV. Um conjunto de fatores levou os europeus a enfrentar uma profunda crise econômica e social que transformou o continente europeu em um palco de inúmeras revoltas e lugar de desolação, fome, morte, medo e guerra. E a isso é dado o nome de trilogia de catástrofe ou a tríade de catástrofe, tá bom? A primeira delas é a fome feudal ou fome crônica, que vai ser provocada pelo uso indiscriminado dos recursos naturais, no caso a terra, que você sabe que no feudalismo a agricultura era a base da economia, então eles usaram a terra de maneira a chegar ao ponto de esgotamento, né? Isso provocou uma série de mudanças climáticas através de secas prolongadas, chuvas torrenciais, que fez com que houvesse uma queda na produção. E com a queda da produção, a população começou a passar o quê? Fome. É lógico. Com a produção vai passar fome, né? Então, e com essa fome, galera, foi tão grande que em alguns casos houve até canibalismo. Depois eles começaram a comer cachorro, gato, raízes, folhas, né? A galera começou a comer crianças, infanticídios, canibalismo, principalmente ali na região do Sacro Império Romano Germânico. Então a fome é um dos componentes da trilogia de catástrofe. O outro componente é a peste. A principal delas é a peste negra. Nós sabemos que toda a Idade Média vai ser empestada aí de doenças, como lepra e muitas outras. Mas a peste negra foi a principal, porque ela simplesmente acabou com quase um terço. Alguns falam que é mais que um terço da população da Europa. E era provocada pelas pulgas que ficavam nos ratos. Os ratos eram os hospedeiros dessas pulgas e quando elas picavam o ser humano, eles passavam a bactéria que provocava uns bubões, que eles inchavam, fediam, após estourarem, fediam, e a pessoa geralmente era levada ao óbito. Modernamente, essa doença é chamada de peste bubônica. Só que hoje tem cura. Só que naquele período, devido às más condições de higiene, que eles viviam nos burgos, lugares apertados, quase que inóspito ali, a higiene era precária. Isso fez com que houvesse uma disseminação maior, pegou mais pessoas e provocou aí uma série de mortes, que é um dos fatores da trilogia de catástrofe. Outro componente da trilogia de catástrofe foi a guerra, ou melhor, as guerras. Guerras houveram, galera, em toda a Idade Média. Houve guerra lá na Península Ibérica, guerra da Reconquista, houve guerra entre as cidades italianas, mas a mais importante foi a guerra travada entre França e Inglaterra, nos anos de 1337, se eu não me engano, até 1453. Então, uma guerra que durou aí mais de 100 anos, por isso é chamado Guerra dos 100 anos. Então, essa guerra, o que havia em jogo nessa guerra era uma disputa por uma região extremamente rica, que era a região de Flandres. E isso fez com que morressem inúmeras pessoas, mas também contribuiu para o processo de formação dos Estados Nacionais, especificamente da França e, obviamente, da Inglaterra. É lógico, né? Então, galerinha, com o agravamento da crise e com a redução drástica do número de servos, os senhores feudais passaram a explorar cada vez mais
os seus trabalhadores com aumento de tributos, de impostos e de produtividade. Sendo que, como o número de pessoas que morreram foi enorme, então o trabalho que era feito por 7 pessoas passou a ser feito por 3, por exemplo. Então isso é chamado de superexploração do trabalho servil, o que levou os camponeses a uma série de revoltas e fugas dos feudos, e alguns até mesmo foram para os burgos. Essas revoltas acabaram, por sua vez, enfraquecendo os laços feudais e contribuindo para o processo de formação dos Estados Nacionais, na medida que o poder foi cada vez mais se centralizando e o rei cada vez mais foi aumentando a sua esfera de influência. Para se defender dos ataques dos senhores feudais, a burguesia se alia ao rei. E o rei, por sua vez, com o financiamento da burguesia, passou a ter condições de contratar um exército de mercenários e se impor perante os senhores feudais. E aí, galerinha, começa de fato o processo de centralização do poder político, fortalecimento do rei, ou seja, da monarquia, e aí o surgimento das monarquias nacionais, que lá na frente nós vamos estudar como as monarquias nacionais absolutistas, tá bom? E aí vai ser o fim da Idade Média, que oficialmente os historiadores escolheram uma data específica, que é 1453, que é a queda de Constantinopla, conquistada pelos turcos otomanos. Beleza? Então, galerinha, se você gostou desse vídeo, dê um like aí, se inscreva no nosso canal. Mas o importante é que você compreenda o conteúdo, beleza? Então, partiu história!